Guitarra sem headstock é maneiro de verdade ou é só hype? Trying to stop me every time I do something that you think is wrong. Exactly. I'll just sound my... Salve meus queridos, tudo bem? Eu sou o Felipe. Se você está chegando agora no canal, saiba que eu também estou. Esse é um canal novo, é o Desemprego Criativo. Eu sou jornalista, já fiz outros canais, acho que o meu projeto mais famoso, o meu projeto mais longevo aí desses últimos tempos é o Trocando Manobras, né? Que é o meu projeto que o ano que vem completa 15 anos e que fala sobre skate de várias maneiras, né? Eu trago o jornalismo para dentro do skate através do Trocando Manobras. E aqui no Desemprego Criativo é um canal onde eu vou usar essas habilidades jornalísticas para falar sobre várias coisas. Vou falar sobre música, vou falar sobre cultura, vou falar sobre arte, enfim. Vai ter música tanto sobre histórias de músicas, entrevistas e outras curiosidades, como também falando um pouco de instrumentos, né? É um canal bem aberto, é um canal que eu vou poder fazer o que eu quiser e não só falar sobre skate. Não que eu não goste, eu adoro falar sobre skate, mas eu vou poder falar sobre o que eu quiser aqui, inclusive fazer análises, assim como é esse vídeo. Se você já está lendo aí o título do vídeo, já sabe que eu vou falar sobre a Tajima H6S1, a Headless da Tajima. Pois é, meus amigos, aconteceu. Essa guitarra veio parar na minha coleção, certo? E então, se você está chegando agora, já se inscreve, deixa o seu like aí. É um canal um pouquinho diferente dos outros canais de música, tá? Vou te falar o porquê depois de você deixar esse like. Cara, uma das razões para eu estar trazendo aqui esse unboxing, mais as primeiras impressões da Headless da Tajima, foi porque é muito difícil, você que é músico, você que é guitarrista, baixista, eu sei que é treta achar bons reviews e boas análises sobre guitarras e baixos headless, né? Eu mesmo, para fazer esse vídeo, procurei vários reviews, né, de várias guitarras por aí. Achei um do Manual do Guitarrista Ruim, que é excelente esse nome, né? É muito bom. Mas ele não sanou todas as minhas dúvidas, tá? E inclusive ele me ajudou a comprar essa guitarra aqui e daqui a uns meses eu vou mandar uma mensagem para ele agradecendo ou deixando um belo xingamento, não sei, vamos descobrir juntos, tá? Mas de maneira geral eu acho poucas reviews de guitarras headless, seja pela falta de pessoas interessadas nesse tipo de guitarra. Eu não acho que é isso não, acho que tem muita gente interessada nisso, mas pouca gente está realmente indo comprar e fazendo esse teste, assim como eu vou fazer hoje. Um outro diferencial aqui do canal é que a gente não é loja. Eu sou só um guitarrista bem mediano, fraco para mediano, que trabalha com outras coisas, tem banda, eu tenho banda, eu faço projetos musicais e tudo mais, mas eu não trabalho de música, não vivo de música, meu trabalho é outro, meu trabalho é o jornalismo. Então eu acabo aqui trazendo uma visão um pouco mais proletariada desse uso da guitarra, né? A pessoa que quer comprar uma guitarra para ter na sua coleção ou para realmente tocar ela nos palcos aí e tudo mais, mas que não necessariamente vive de música ou é endossado por alguma loja ou por alguma marca. Então é uma visão bem pessoal de um nerd de música, de uma pessoa que gosta muito de música, mas que não necessariamente é o cara mais cabreiro do mundo tocando um instrumento, ou o cara aqui que vai te empurrar um instrumento porque ele está sendo patrocinado por aquilo. Então, tendo isso em mente, saiba que eu sei um pouquinho, sim, sobre aspectos técnicos das guitarras, sei também um pouco sobre a história delas, mas ao mesmo tempo eu não sou um luthier da vida ou o cara mais shredder do mundo aí para você esperar uma performance super foda aí de análises de instrumentos. Eu tô aqui como alguém que, como 90% da galera que curte o mundo dos instrumentos, é o cara que procura passivamente instrumentos ou ativamente, mas não é aquele cara que tem a possibilidade de testar sempre ou que tem o dinheiro no bolso também. Eu acho que isso é um detalhe importante desse vídeo também. Vou falar sobre a relação custo-benefício. Enfim, eu sou um cara normal, não sou shredder e nem sou endossado por ninguém. Certo? Tendo isso em mente, ou você continua no vídeo, ou você pula aí para os canais que você já curte, que eu também curto e assisto direto, beleza? Antes de mais nada, já falei pra caramba aqui, mas como é o primeiro vídeo tinha que falar, vamos pro unboxing?
Mudado o cenário de volta, essa aqui é a H6S1, a Headless da Tajima. Se eu não me engano, ela é uma guitarra de 2024, tá? 2023 para 2024. Ela foi apresentada pela Tajima não faz muito tempo, né? 23 para 24, agora a gente está aqui em 2026. E cara, é muito mais legal pessoalmente do que eu tava olhando no site. Mas antes de chegar em tudo que eu tô achando dela, vou trazer um pouquinho de jornalismo para vocês, já que eu sou um jornalista e você que gosta de guitarras, gosta também de saber de onde ela veio e para onde ela vai, certo? Eu vou deixar separadinho aqui embaixo para você pular para as sessões que você mais quer ver, né? Se você já quer ir direto pro review, já quer ir direto para eu tocando, que não é, né, o Steve Vai da vida, vamos já deixar isso claro, vai estar aí para você pular, beleza? Mas antes, de onde surgiu a Headless? Quem fez esse instrumento ficar popular? E por que eu quis, né? Acho que tem isso também. Para começar, vale falar que as guitarras Headless têm esse nome por causa da sua falta de headstock, né? Enquanto outras guitarras têm ali a partezinha onde você afina e tudo mais, essa aqui não tem. Então onde eu afino essa guitarra? Aqui, ó, nesses caninhos aqui que você vai regulando, afinando a sua guitarra. Cara, é uma construção bem diferente, bem legal, bem curiosa assim de se ver e difere aí das guitarras que a gente está acostumado, né? Por isso que divide opiniões, né? É uma guitarra que tem gente que adora, tem gente que odeia, tem gente que acha feíssima e tem gente que acha muito louca. Eu tô nesse segundo time aí. As guitarras Headless ficaram muito famosas no final dos anos 70 e no final dos anos 80, principalmente com as guitarras feitas pelo Ned Steinberg. E esse nome aí, Steinberg, ele vai ser muito parecido em outras marcas que também levam ali a Headless assim como seu instrumento principal. Mas vamos primeiro falar do Ned Steinberg, que ele fez ali seus primeiros instrumentos, suas primeiras Headless. Eram aquelas que eu particularmente acho tenebrosas, né? Que elas parecem um caderno aberto, assim, tem a foto aí para você ver. E depois o braço dela ali, guitarras que traziam um ar muito diferente das guitarras que a gente estava acostumado. Essas guitarras ficaram populares com a galera do Jazz Fusion, algumas outras pessoas que estavam ali tocando rock, depois mais tarde com a galera do New Wave, algumas pessoas estavam usando ali até pelo seu design meio futurista, meio fora do padrão, mas teve nomes que ficaram bem populares ali com as guitarras sem headstock, tipo o Alan Holdsworth e o Mark Rutherford, né, que são dois nomes que usaram essas guitarras e eles ficaram quase sinônimos, né? O Alan Holdsworth é quase um sinônimo de guitarra headless ali do Jazz Fusion dos anos 80. E é por isso também que eu fiquei interessado nessas guitarras, né? Não que eu toque igual ele, longe disso, mas eu curto muito o trampo do Alan Holdsworth. Mas trazendo para os dias atuais, eu acho que uma das marcas que mais popularizou, eu acho que a marca que popularizou mesmo foi a do Ola Strandberg, a Strandberg, que curiosamente é muito parecido com Steinberg, né? Então não é a mesma coisa, mas são marcas ali que trouxeram a Headless como seu instrumento principal. Os caras da Strandberg, eles fizeram guitarras muito legais, muito top, assim, tipo, guitarras que são caras até pra quem é gringo mesmo, tá ligado? Não só aqui no Brasil. Se você procura Strandberg pra comprar aqui, você cai de costas, né? Vale um carro, uma casa. Mas lá fora é caro também. São guitarras excelentes, mas são guitarras headless, né? A maioria delas. Desde os anos 80, essas guitarras foram atreladas a uma galera mais nerd da música. Seja a galera do Jazz Fusion, ou seja a galera de um rock mais progressivo. As guitarras headless sempre tiveram esse ar de professor de geografia, essa coisa meio sci-fi, essa coisa meio nerd assim da coisa, e não necessariamente agradou todo mundo, né? Não necessariamente é uma guitarra que a galera fala, pô, nossa, vai ficar muito style no palco, que realmente não vai, né? Para muitas pessoas não fica, para muitas pessoas pode ficar legal. Com a Strandberg e essas guitarras mais conceituais, mais top de linha, eles também abraçaram uma galera que também é desse movimento de rock ou de metal que é mais conceitual. Por exemplo, o Pliny, por exemplo, os caras do Animals as Leaders, são bandas e artistas que são sinônimos também de guitarras headless, né? Usam em sua trajetória musical e quanto mais esses caras que são cabreiros e são cabeçudos no mundo da música usam as guitarras headless, mais elas ficam atreladas a esse tipo de personagem da música, né? A esse cara mais nerd, a esse cara um pouco mais
cabreiro mesmo, assim. É difícil ver um cara com headless que não toca bem. Bom, você acabou de encontrar alguém com headless que não necessariamente é um hiper fritador ou um cara que toca muito a guitarra. Um cara normal com uma headless. Primeiro na história aí. Mas até o Van Halen já usou guitarras headless aí para provar que é para todo mundo, sim. Nem sempre. Eu sou do metal, eu sou do death metal, gosto muito de death metal. Nesse gênero tem os caras do Cynic usando, o Paul Masvidal é um que adora guitarras headless, né? E também o Patrick Mameli do Pestilence, né? Eu lembro de ter visto o Pestilence que em 2023 ele já estava usando uma headless e eu vendo no show falei, caralho, que foda, que legal, uma guitarrinha pequenininha assim, o cara fritando, tocando pra caralho assim, tocando e cantando. Eu achei muito legal, assim, eu quis trazer para o meu mundo desde então. E cara, eu tô procurando uma guitarra headless há anos, há no mínimo 2 anos, assim, tô procurando, indo nas lojas, tocando, vendo se é isso mesmo. E cara, tô namorando uma headless há muito tempo mesmo. Até é uma coisa que eu precisava tirar da minha frente ali para até pensar em outras guitarras aí na minha coleção. Por que eu não comprei uma guitarra headless antes? Por causa de preço. Até então, todas as guitarras que eu tinha visto, ou elas eram R$ 3.500 para mais, ou elas eram de uma origem duvidosa, né? Apesar de que hoje a gente tem mais acesso a guitarras chinesas ou guitarras de marcas que a gente não conhece tanto, eu ficava muito receoso de pagar R$ 2.000, R$ 2.300, R$ 2.500 em uma guitarra que eu nunca tinha ouvido falar o nome. Então, quando vieram essas guitarras da Tajima, eu fui atrás, eu já até toquei em uma de 7 cordas deles, dessa linha aqui de guitarras headless, e na época era quase R$ 5.000, eu acho que era mais de R$ 5.000, né? Eu acho que hoje, inclusive, ainda tá mais ou menos esse preço. Só que na época eu não comprava guitarras, eu sou uma pessoa que eu tenho guitarras medianas, na verdade assim, eu tenho guitarras de entrada ou guitarras medianas que eu fiz adaptações, fiz modificações. Eu sou daquele time que não tem muita grana para comprar uma guitarra de 10 pau, então eu tenho uma guitarra de 2 modificada, entendeu? Uma guitarra de 3 modificada. Eu sou essa pessoa aí. Mas ao mesmo tempo eu ficava muito receoso de pegar uma Voike ou até uma Strindberg, que voltando aos nomes é um nome bem parecido com Strandberg e Steinberg. Ficava meio receoso de pegar essas marcas, até porque, como eu disse no começo do vídeo, tinham poucos reviews sobre essas guitarras, e eu acho que algumas nem tem mesmo, né? Se você procura lá Voike Headless Guitar, tem reviews que não são em português, ou tem pessoas só tocando e não realmente falando sobre a guitarra. Então eu fiquei esses 2 anos aí namorando headless diversas, então eu vi Voike, eu vi Earth. Earth pra mim são as mais legais de design, tá? Eu gostaria de... Eu quase comprei uma Earth uma vez, mas tipo, não bateu. Cara, eu não ia pagar 3 pau numa guitarra que eu nem sabia de onde vinha. Então eu vi Strindberg, eu vi Tajima, eu vi Voike, eu vi Earth, eu vi Strandberg e tipo, toquei em uma e era tipo 50 pau. Enfim, eu já vi uma Ibanez de 7 cordas que era também R$ 11.000, toquei nela também. E fui conhecendo aí as headless, né, até vendo assim se eram legais para tocar no corpo e tudo mais. E cara, nunca comprei porque era muito caro. Até que em 2026, esse mês de julho, procurando guitarras até para ajudar um outro amigo que estava querendo comprar uma guitarra, essa guitarra me aparece por R$ 1.900 no Mercado Livre. E aí eu, cara, não é possível, bicho. A guitarra tava 3 pau e meio mês atrás. Por que ela tá 1.900? E mandei mensagem pros caras da Tajima. Falei, cara, é sério esse preço aqui? Tá tudo certo? São guitarras originais. E eles falaram, ó, aqui tá uma lista de lojas que são nossas parceiras. Essas lojas vendem guitarras originais, nossas. E eu peguei numa dessas parceiras dentro da loja do Mercado Livre. Paguei R$ 2.084, não paguei 1.900. E como você pôde ver, ela veio com a bag, né? Então pra mim foi excelente. Então, em 2026, eu garanti minha primeira headless, a H6 S1 da Tajima. Uma headless que eu estava namorando há muito tempo e agora eu tenho na minha coleção. Eu vou tocar um pouco, eu vou captar o som da caixa, tá? Não vou captar no computador nem nada, é só realmente pra
tocar um pouquinho e eu senti mais do que vocês aí, lá ele. Tirar, né, os plastiquinhos, né, os captador. Bom, não sei se exatamente vai dar para aproveitar alguma coisa aí dessa performance, mas vamos lá para as primeiras impressões. Cara, é uma guitarra muito confortável de verdade. Ela veio com cordas que eu não estou acostumado, geralmente toco com 0,9. Sim, eu sou da gangue do 0,9. E eu acho que isso aqui deve estar com 0,10 ou 11, cara. Tá bem mais grosso do que eu estou acostumado. Inclusive ela veio afinada, numa afinação bem mais baixa, assim, acho que ela dava em drop B, tá ligado? Tava bem diferente, assim, então eu acho que a pessoa que usou essa guitarra, colocou essas cordas, estava pensando numa afinação um pouco mais baixa, né? Então, de primeira, né, é aquela coisa, sempre tem uma impressão diferente do que é depois da sua guitarra, depois de regulada, porque ela vem de um jeito X, eles não regulam, né? Às vezes tem loja que regula para você, num preço embutido dentro do preço que você paga, mas de maneira geral eles não regulam. Então, a primeira coisa que eu falo para você é, se você vai tocar numa guitarra que não está regulada, ela não vai ser a melhor impressão do mundo, logo de primeira. Para você ter a guitarra do jeito que você gosta, do que você está acostumado, você tem que regular ou mandar alguém de confiança aí para regular, né? Então, de primeira, assim, eu tenho uma impressão que ela é uma guitarra muito confortável, ela é uma guitarra muito boa no sentido de que ela não fica chiando, ela tem componentes muito legais. Inclusive, vou até ler aqui para quem gosta dessa especificação da guitarra. Ela tem um corpo em mahogany, o braço em roasted maple, a escala é uma Bolivian Rosewood 25x5, trastes 24 trastes em aço inox, o nut 43 mm de osso, ponte monorail 6 strings, captadores 2 Alnico humbucker,
controles, um de volume, um de tom e uma chave de 3 posições. Uma guitarra bem simples, mas que ao mesmo tempo tem bastante coisa legal, né? Quando a gente pensa em componentes aí da guitarra. Uma guitarra bem bonita, né? Eu gosto bastante dessa junção de madeira com o braço preto aqui, né? Então pra mim ela é bem legal. E, cara, de primeira, assim, ela é uma guitarra bem confortável. Como eu disse, eu vou mandar regular e ela vai ficar muito mais confortável ainda, muito mais próxima daquilo que eu gosto de tocar, né? Ela realmente tem um feeling de uma guitarra menor, apesar de que essa parte aqui, essa parte de cima, ela é quase um corpo de uma superstrato, né? Eles não deixaram menor, como outras guitarras headless deixam bem pequeno, né? Essa parte de cima do corpo. Mas ela é bem tarugão aqui, mas ao mesmo tempo ela dá uma sensação de que é bem menor mesmo, principalmente por causa do braço aqui que termina sem o headstock, né? Então ela dá uma sensação de brinquedo, ela dá uma sensação menor, assim, ela fica mais próxima ao corpo. E eu acho que é por isso que essa guitarra se popularizou entre pessoas mais shredders aí, né? Pessoas mais habilidosas aí que fritam bastante. Eu acho que é uma guitarra que ao longo prazo, ela vai se tornar bem confortável aí, uma das guitarras que eu acho que provavelmente eu vou mais tocar pelo seu conforto ali no dia a dia e pela sua digitação até um pouco mais fácil do que outras guitarras que tem um bração, né? Por exemplo, eu tenho ali uma semiacústica ou uma Les Paul também, que tem um bração ali com uma digitação maior, e essa tem um braço bem amigável, né? Tem um braço de espessura até um pouco mais fina comparado a outras guitarras. O alcance aqui das casas mais agudas, né, da casa 24 aqui é bem bom, né? A mão fica bem confortável aqui nessa digitação também. Então é uma guitarra bem confortável de maneira geral. O que eu acho interessante e super válido de citar é essa parte aqui de baixo, tá? Que em muitas guitarras headless é a parte onde você coloca na coxa, né? E quase todas, se não todas as de entrada pelo menos, ela tem o jack aqui. E pra mim essa é uma das coisas mais duvidosas das fabricantes. Por que os caras botam o jack onde você coloca a coxa? Isso também acontece nas Flying V, tá? Que não são guitarras para você tocar sentado. Tem muita Flying V que você tem o jack no meio do V, assim, que é onde você coloca na coxa. E cara, não faz sentido nenhum, né? Mas se você me viu tocando, o que fica mais perto da coxa quando você coloca no meio, não é aqui, é essa parte aqui. Então, não necessariamente o seu jack vai pegar ali quando você estiver tocando com ela na coxa, tá? Essas guitarras que tem o jack onde você coloca a perna, eu acho que são guitarras pensadas para tocar em pé, né? E em pé, tudo bem, ela tem uma tocabilidade bem legal, mas pensando nisso, que é uma coisa que, cara, nem todo mundo fala sobre isso não, tá? Eu sinto muito mais conforto tocando com ela no meio da perna, então pra mim fez total diferença. Uma vez eu fui experimentar uma outra headless, que se não me engano era uma Strindberg, que, cara, era horrível, horrível. Você colocava o jack, se não era um jack em L, mano, já era, você perdia essa tocabilidade aqui. Você só tinha que tocar aqui, assim. Cara, beleza, não, é o jeito certo de tocar, é assim e tal, beleza. Só que eu gosto de tocar assim, então pra mim faz diferença sim ela ter uma pegada nesse sentido, onde eu não me atrapalho com o jack ali no meio da minha coxa. O ponto alto dessa guitarra pra mim tá no braço. Um braço muito confortável, os traços de inox eles são arredondados aqui, eles nem chegam aqui no final. Muito bem feito, cara, muito legal, muito confortável mesmo de tocar. Eu tô louco para colocar cordas que são mais próximas às cordas que eu já uso, né? Cordas que eu já tô mais acostumado. Cara, eu acho que vai ser muito confortável para usar e para fazer os solos e fazer as frases. Eu acho que vai ser uma guitarra que vai me dar bastante alegria no sentido de ser fácil de tocar. Eu acho que o ponto negativo dela para mim é o preço, né? Se você encontra por R$2.000 como eu encontrei, vale muito a pena, excelente, mas R$3.500 nessa guitarra, aí já tem outras guitarras nessa faixa de preço que eu acho que atendem uma variedade maior de estilos e de estética. Porque, cara, assim, pode falar o que quiser, quem quiser, a estética conta pra caramba na hora que você vai tocar no palco, a estética conta na hora que você vai tocar em casa, olhando pra baixo mesmo. Você quer ver uma guitarra que você não gosta tocando? Eu não quero, quero ver uma guitarra que eu gosto, ou que eu me sinta bem, ou que eu me sinta guitarrista, tá ligado? Cara, você pode achar besta isso que eu tô falando, mas é muito verdade, tá?
Se você pega o thrash metal, as Explorer ou até as Flying V ou outros tipos de guitarra, foram atreladas a esse estilo. Se você pega o death metal, as soloists foram bastante atreladas ali nos anos 90 a esse estilo. Todo estilo tem um tipo de guitarra que faz sentido, né? Se você pega uma Les Paul, tem um estilo que já vem na sua cabeça. Se você pega uma Stratocaster, tem uma variedade de estilos que já vem à sua cabeça. Então, essa guitarra, por um preço de R$ 3.500, ela tem uma estética limitada, não adianta. Ou você quer muito ter uma headless, ou você, tipo, não sei se eu compraria ela por R$ 3.500, mas por R$ 1.900, R$ 2.000 como eu paguei, eu acho que está excelente. Um ponto negativo de corpo dela é que talvez esse aqui poderia ser um pouco menor mesmo. Aí é estética, aí é tipo assim, talvez eu queria que ela fosse um pouco menor nesse sentido aqui, e aqui tá parecendo muito uma Super Strato, né? Enfim, mas isso é uma coisa minha, não que eu acho que isso aqui vai mudar sonoramente, tá? Para saber sobre madeiras e sobre componentes que mudam o som, também recomendo outros canais que não esse. Estou tendo aqui as minhas primeiras impressões do que eu acho que poderia ser melhor, porque eu acho que é excelente já de primeira. Para quem eu recomendo essa guitarra? Cara, eu não recomendo essa guitarra se for sua primeira guitarra. Não recomendo por vários motivos, tá? O primeiro motivo deles é a parada da afinação, a parada da regulagem, a parada de ter uma guitarra que não vai te dar dor de cabeça. Eu não acho que essa aqui vai me dar dor de cabeça, mas isso porque eu já toco instrumentos há anos, né? Sei mais ou menos ali onde eu tenho que fazer cada coisa, né? E sou uma pessoa um pouco curiosa para ir no YouTube pesquisar, enfim. Sendo a minha primeira guitarra, eu não acho que essa aqui é a mais legal. Quais seriam as primeiras guitarras ideais, tá? Isso é um assunto para outro vídeo só dele. Mas se você é do metal, eu recomendo uma Super Strato. Mas se você não é do metal e é de outros estilos, eu recomendo uma Stratocaster, tá? Essas são as minhas recomendações, opinião pessoal, tá? Se você é do metal, uma Super Strato, pode ser uma Corte, pode ser o My Bunnies. Se você é de outros estilos que não o metal, uma Squier Stratocaster, você vai se divertir horrores. Aliás, eu não tenho uma Stratocaster e quero muito. Essa talvez seja uma próxima guitarra aí, uma Strato. Todo mundo acha que tem que ter uma Strato, tá? Sendo você do metal ou não. É polêmica essa frase, mas em algum momento eu vou ter uma Strato aí. Então eu não acho que essa seja uma boa guitarra para ter como primeira guitarra, tá? Eu mexeria nessa guitarra, eu faria modificações nela pro som que eu faço, sim. Pro som que eu faço, eu já de cara, assim, de primeira, já troco os captadores, tá? Já coloco os EMG que eu acho foda, que eu já gosto, já uso, já confio, não sou endorser, mas dá o som que eu gosto, tá? Já de cara farei essa modificação. Se eu não fizesse um som ao vivo, se eu não gostasse de um tipo de som, eu faria modificação? Não. Eu só levava para regulagem. Independente de você ter grana ou não, leve sua guitarra para regular, cara. Ou regule você mesmo se você sabe, tá? Mas sempre regula a sua guitarra, leva para um luthier que é da sua confiança, que vale muito a pena ter essa guitarra do jeito que você gosta, com as cordas que você gosta, no setup que você gosta. É super importante regulagem. Seja você a pessoa que vai comprar sua primeira guitarra, sua terceira, quinta, uma guitarra de 10 mil, uma guitarra de 2 mil, regule sua guitarra, tá? Acho que isso é imprescindível. Mas voltando um pouco à parte de modificações, cara, como eu disse no começo do vídeo, eu sou a pessoa que compra guitarras medianas, né? Guitarras até de entrada ou até guitarras medianas e faz suas modificações. E aí, né, aquela velha máxima, uma Tajima com os captadores certos da Paul Fender. Não sei se isso é verdade, até porque não tem nenhuma nem outra. Tem uma primeira Tajima, né, no caso. Mas eu nunca tive uma Fender, então não sei se isso é verdade. Mas eu sou do time que faz modificações, até porque eu não tenho 10 mil reais para gastar numa guitarra. Talvez seria o certo, em vez de ter 5 de 2, ter uma de 10, talvez fosse o certo. Mas não vou fazer isso. Eu prefiro ter 3 de 3, que são estilosas, bonitas, boas guitarras, madeiras boas e tudo mais. E aí eu vou comprando ao longo do ano e vou tendo guitarras legais. Assim como essa, né? Eu acho que eu dei muita sorte de ter uma guitarra que custa entre, sei lá, 3.500 e 4 por R$ 1.900. Mas eu vou sim fazer modificações porque é o tipo de som que eu faço e que eu gosto. Então
É por isso que ela vai ver novos captadores e tudo mais. Mas, se você não tem dinheiro para fazer modificações ou não tem vontade de fazer modificações, essa guitarra te serve muito bem logo do começo. Essa não é uma guitarra normal, pelo menos na minha visão, não é. E recomendo para você que é um nerd da guitarra, mano. Assim como eu, sou nerd das coisas que eu gosto. Recomendo para ter, tipo assim, na coleção e ser muito legal de tocar, ter uma guitarra confortável, pequena. Todo mundo fala, tipo, ah, ela é boa porque ela é menor e para levar para os lugares ela é boa, de fato, né? E eu vou descobrir isso na prática. Vou ver se ela realmente é diferente de outras aí que eu tenho, que é mó trambolhão e tal. Vamos ver se ela realmente vale a pena para transporte também, né? Eu acho que sim. Eu acho que só de pegar ela aqui já sei que ela é diferente de outra. É isso, esse foi o unboxing, as primeiras impressões da H6S1 da Tajima. Eu falei pra caralho, é um vídeo gigante, tem as partezinhas aí embaixo aí pra você pular, caso você queira, pra você ver as partes que você mais tá afim de ver. De novo, se você quer performance, talvez não seja esse o canal, é realmente um review que sana outras dúvidas que em outros reviews os caras não falaram sobre, tá? Para finalizar, compraria essa guitarra? Por 2.000 sim, por 3.500 não. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você tem preconceito com headless, eu entendo, tá? Se você acha feio, se você acha esquisito, eu super entendo. Mas eu vou tocar ela no show sim, vou usar no palco sim, tá ligado? Se você for ver o Obsolete eu tocar e eu tiver com ela, fecha os olhos e ouça o nosso som, tá ligado? Ah, velho, que da hora, mano. Tava muito tempo querendo uma e finalmente veio por um preço legal, por um preço, pra mim, acessível. E é isso aí. Se faltou alguma coisa, deixa nos comentários. Eu vou tentar sanar suas dúvidas aí também de alguma coisa que faltou, tá? E é isso aí. Valeu. Até a próxima.